Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele caminha conosco, porque quando nós caminhamos com o Senhor, Ele também caminha ao nosso lado. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso. O nosso Deus a quem cultuamos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Senhor, fala aos nossos corações através da iluminação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O pastor Tim Keller, pastor da igreja Redeemer, lá em Nova York, ele é escritor, escreveu um livro que me chamou muita atenção. O título é Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento. Neste livro, Tim Keller, ele deixa claro que a dor e o sofrimento é inerente a todos nós, e o importante é sabermos caminhar com o Senhor quando nós passamos por essas dificuldades. Tim Keller foi diagnosticado há poucos dias com câncer no pâncreas e ele carece das nossas orações porque ele também estará passando por um momento muito difícil, mas ele sabe que Deus não o abandona e que Ele estará com ele durante esse momento difícil que ele está sofrendo. Meus queridos, a todo momento das nossas vidas, quando nós caminhamos com Deus, como diz o Salmo 23, às vezes nós estamos em pastos verdejantes e águas tranquilas, mas ao mesmo tempo nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Como o povo de Israel caminhou com Deus no deserto, a meio de tantas provações e dificuldades, mas depois eles também caminharam com Deus numa terra de leite e mel e com toda a providência do Senhor. Um dia nós estamos trabalhando, indo tudo bem nas nossas vidas, nós estamos indo na igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor, e no dia seguinte nós temos que enfrentar uma fornalha ardente, que é o sinônimo de provação, de luta. Mas nós precisamos aprender que quando nós caminhamos com Deus, é em todos os instantes das nossas vidas. Nós caminhamos com Deus na prosperidade, mas também na adversidade. Nós caminhamos com Deus na saúde, mas Ele também nos convida a caminhar com Ele na enfermidade. Nós caminhamos com o Senhor na paz e também nós caminhamos com Deus na guerra. Quando nós olhamos para a história desses heróis da Bíblia, eles já tinham saído da sua terra, eles estavam exilados na Babilônia, eles sofriam num lugar de tanta idolatria, de tantas coisas mundanas, eles eram provados a todo instante, eles tiveram o nome trocado por nomes de deuses falsos. A provação era a todo instante, mas ela chega no clímax, na tensão, quando o rei tem o decreto de que quando a trombeta tocasse, todo mundo precisava se curvar. E adoração significa se curvar diante de um Deus. Mas os nossos heróis aqui, eles não aceitaram isso e não se curvaram diante dos falsos deuses. Com isso, o rei Nabucodonosor ficou furioso, mandou acender 7 vezes mais a fornalha ardente para lançá-los. E mesmo assim, eles não adoraram os falsos deuses. E eles foram lançados naquela fornalha ardente. E o que me chama a atenção é que eles disseram: o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente. A convicção, a fé que eles tinham é algo que nos inspira. Esses homens, eles serviam ao Deus verdadeiro, eles andavam com o Senhor, eles deram um testemunho de fé. Nós também somos convidados a enfrentar a fornalha ardente nas nossas vidas. É algo que nós não podemos correr, porque nós somos cristãos, nós somos tementes a Deus, e nós estamos passando por momentos difíceis.
E eu gostaria de deixar alguns ensinamentos para nós. O primeiro deles, quando eu caminho com Deus, eu experimento o milagre. Quando você caminha com o Senhor, tanto na dor como no sofrimento, como na bonança e na alegria, você prova o milagre do Senhor. Certa vez eu estava fazendo capelania lá na Unicamp, no Hospital de Clínicas, e uma enfermeira disse: nossa, você precisa conversar com aquela mulher porque o irmão dela está num momento muito difícil de saúde. E quando eu conversei com aquela senhora, ela disse que o médico havia lhe dito que o irmão dela não passaria daquela noite, porque a situação dele era muito difícil, e ela, angustiada, pediu que eu estivesse orando por ele. E quando nós oramos, ela sentiu uma tranquilidade. Eu retornei para minha casa, sem saber notícias do que tinha acontecido. Depois de uma semana, quando eu voltei à Unicamp, eu me encontrei novamente com essa senhora e ela disse que o irmão dela estava vivo e estava se recuperando. E foi um momento de alegria muito grande, porque quando você caminha com Deus, você prova o milagre, você vê o milagre acontecendo, que foi o que aconteceu com os nossos heróis aqui da Bíblia. Eles andavam com Deus e eles viram o milagre, o Senhor livrando eles do fogo daquela fornalha. Segundo ensinamento, quando nós andamos com Deus, nós experimentamos a sua providência. Eu tenho certeza, meu querido, que você que caminha com o Senhor, que tem depositado a sua fé nele, tem provado a proteção, o pão de cada dia, a paz que vem do Espírito do Senhor, você tem sentido a mão do Senhor sobre a sua vida. Nós experimentamos a providência de Deus quando nós caminhamos com Ele. E o terceiro ensinamento nos diz que quando nós caminhamos com Deus, nós temos experiências com Ele. Isso é fantástico. Esses homens, eles já conheciam o Senhor, porque uma pessoa que não conhece a Deus não declara com alta voz que o nosso Deus pode nos livrar. Eles já conheciam o Senhor, eles tinham experiências com Deus. E quando eles estão com o Senhor, eles o experimentam mais uma vez. E o Senhor livra aqueles homens. E eles têm então uma experiência fantástica, Sadraque, Mesaque e Abednego, de ter o livramento do Senhor. Porque eles dizem: o nosso Deus pode nos livrar. E tiveram experiências. Uma experiência fantástica. O nosso Senhor Jesus Cristo era aquele que estava com eles naquela fornalha. Isso nos mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que pode nos livrar da fornalha, porque Ele continua livrando os seus. E aquele que crê em Jesus será livrado da morte eterna, do fogo eterno. Por isso, meu querido, você precisa receber esse Jesus Salvador, que salva literalmente na sua vida, para que você tenha uma nova vida na presença do Senhor. Olha só o que diz o versículo 28. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o Senhor. Meu querido, não troque Deus por nada. Esse Deus que livra e que salva é o Deus que você precisa tê-lo perto. Como o rei disse que esses rapazes preferiram enfrentar a morte do que negar o seu Deus, aquele que eles criam. E nós precisamos disso nas nossas vidas. Seja fiel a Deus e as pessoas irão ver isso na sua vida. E elas irão glorificar o nome do Senhor. Olha só o que diz o versículo 29. Por isso eu decreto que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas tornem-se em entulho, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Olha a declaração do rei Nabucodonosor, porque não há Deus que possa livrar dessa maneira. Quando você anda com Deus, você tem experiências com o Senhor, as pessoas também presenciam isso e glorificam o nome do Senhor através da sua vida.
Quando nós somos fiéis a Deus, as pessoas percebem, elas glorificam o nome do Senhor, como o rei diz aqui, porque não há Deus que possa livrar desta maneira. Versículo 30. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província de Babilônia. Deus honra a quem honra, porque eles honraram o nome do Senhor. Deus fez com que eles prosperassem na terra de Babilônia. Concluindo, meu amado, se você está passando pela fornalha de fogo nesses dias que nós estamos vivendo, creia em Deus, não troque o Senhor por nada, e você verá o milagre acontecendo na sua vida. Você verá os milagres providenciais do Senhor cuidando de você a cada instante. E você será recompensado quando a sua fé é provada e você passa pela prova. Deus retribui. Por isso, meu amado, vale a pena caminhar com Deus, tanto na alegria como na tristeza, porque Ele é o Deus que não nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Fique firme, inabalável, sempre abundante em boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.